O meu convite hoje é para a gente falar de saúde. Não só da saúde física, mas da saúde mental, da saúde psíquica, da saúde emocional, da saúde de modo global, que todo mundo deveria se preocupar. Durante muito tempo, para quem me conhece há mais anos, sabe que eu enfrentei um desafio muito grande com a balança. Entre altos e baixos, uma hora mais magra, uma hora mais gorda, mas eu sempre mantive o peso, o sobrepeso, até ele se tornar obesidade, e uma obesidade que começou a me fazer mal. Embora o meu sobrepeso, o excesso de peso, não me trouxesse nenhuma condição limitadora aos meus olhos, as pessoas ao meu redor, fossem elas mais próximas ou mais distantes, sempre ficavam com aquele olhar e muitas vezes aquelas palavras que machucam quem passa por algum desafio assim. A obesidade é uma das poucas doenças em que a pessoa é condenada, ela é julgada quando ela resolve tratar. E a gente sente vergonha muitas vezes de falar que está passando por um processo de emagrecimento, de reeducação alimentar e de qualquer coisa que venha falar disso abertamente. Eu queria dizer que durante muito tempo da minha vida, e eu vou colocar aqui pelo menos 35, 40 anos, eu nunca podia dizer que eu estava de dieta, me reeducando para comer melhor, para melhorar a minha saúde, sem que por trás dessa minha fala houvesse julgamento por parte das outras pessoas. E isso é um absurdo como machuca a gente por dentro. Porque em nenhum momento, se você diz que você está fazendo alguma dieta ou algum processo de reeducação alimentar, você é apoiado. As pessoas sempre ficam olhando o tamanho do seu prato. Se você está comendo um doce a mais, ou tomando um copo de refrigerante, ou comendo um pão, ou qualquer coisa, que elas julgam que aquilo vá prejudicar o seu processo de emagrecimento. E durante muitos anos da minha vida foi assim. E eu comecei a me esconder atrás da minha própria gordura. Então eu não usava roupas, camisetas de manga curta, eu tinha vergonha dos meus braços. Eu não usava uma camisa mais curta na cintura porque eu tinha vergonha da minha barriga. Eu sempre justificava aquele meu estado, aquele corpo, atrás de alguma coisa. E durante muitos anos que eu fui impedida de fazer atividade física de impacto por conta de um acidente que eu sofri na adolescência, eu coloquei esse fato como muleta para não fazer mais nada e justificar o meu excesso de peso. E durante muito tempo eu aceitei que as pessoas me colocassem apelidos, que as pessoas me julgassem, que as pessoas falassem para mim assim: nossa, Fê, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? A minha vontade era de responder: nossa, sua língua é tão comprida, por que você não corta? Porque as pessoas que vêm de fora, elas sempre acham que podem opinar na sua vida de uma maneira que elas não sabem a profundidade. Hoje, depois de muitos anos e depois de trabalhar com saúde a vida toda, eu entendi de uma vez por todas que a obesidade é uma condição, é uma doença e ela merece atenção como qualquer outra. A pessoa que é obesa, ela não come em excesso porque ela quer. Aliás, se tem uma coisa que ela não quer é comer demais, porque faz mal, a gente se sente mal. O fato é que muitas vezes a gente sente dores tão profundas, vazios tão profundos, que a gente acha que somente a comida pode curar. E a gente acaba criando o hábito de comer mais do que precisa, só porque aquele sabor, porque aquela
companhia, aquela pseudo-companhia da comida é capaz de preencher aquele momento de dor e de solidão que muitas vezes a gente passa. E fora isso, existem outras questões físicas e bioquímicas, orgânicas mesmo, que fazem com que a nossa tendência a ter essa compulsão por comida aumente. Então, o que eu quero dizer com isso hoje é que eu fico muito feliz nesse momento em que nunca se falou tanto em cuidar da obesidade, em cuidar do corpo e da mente, em cuidar do bem-estar, em olhar para si mesmo e simplesmente deixar a opinião das pessoas para lá. Ninguém vive sob a sua pele para dizer o que você pode, o que você não pode. Se você decide comer ou não comer, se você decide fazer exercício ou não fazer, se você decide continuar gordo ou emagrecer, é um problema único, exclusivo seu. O que eu quero chamar a atenção aqui é que eu descobri que por eu cuidar sempre tanto das outras pessoas, por sempre ter tido essa predisposição, e isso tem um fundo emocional, uma raiz emocional muito forte, mas que eu vou falar disso depois. Eu acabei deixando o meu autocuidado para lá. Há 2 anos eu criei um método que se chama Desapego dos Pesos e eu emagreci 27 quilos sem fazer muito esforço, mas fazendo as coisas certas. Quando a gente está pesado, fisicamente pesado, não é só gordura. A gente acumula um monte de outras emoções, de sentimentos não processados, de pesos energéticos, de coisas que a gente não usa, de armários cheios de roupas velhas, de lembranças que não servem mais para nada, de gavetas entupidas de documentos e fotos e coisas que precisam ser rasgadas, queimadas e jogadas fora. Eu recomecei esse processo recentemente e também com um cuidado médico muito especial. E eu tenho visto os resultados já em poucas semanas de retorno para casa, de retorno para mim mesma, de coragem de me olhar no espelho e saber que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser e que ninguém tem o direito de opinar sobre aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer, porque da minha vida sei eu. Então, se você, também como eu, tem esse desafio, essa luta travada com a sua balança, com a sua autoestima, com o seu peso, saiba que você não está sozinho. E se você quer conhecer mais sobre o meu projeto do desapego dos pesos, eu escrevi é um manual, um e-book, e eu posso disponibilizar o link para você conhecer o meu trabalho e se utilizar de tudo aquilo que eu uso para emagrecer não só o corpo, mas também se livrar dos pesos da mente. Aguarde que a gente vai ter novidades por aqui a esse respeito. E se você gosta das nossas conversas, eu sou a Fernanda Bassi, a comunicação que conecta. Curte, comenta, compartilha e divide com aquela pessoa que também precisa desapegar dos pesos para se apegar em si mesma. Até logo logo. Tchau, tchau.